convidar a igreja a abrir a Bíblia de vocês, número de Salmos, 37, versos do 1 ao 9. Salmos, número 37, versos de 1 ao 9. Todos encontraram, amém? Vamos lá. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tem inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com a ira e abandona a raiva. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora. Mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Vamos estar orando para que Deus possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia estar na Tua casa para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, a Tua palavra foi lida, Deus, que o Senhor venha estar falando conosco, venha estar esclarecendo, venha estar ensinando aquilo que o Senhor quer e que nós venhamos estar colocando em prática, que o Teu nome venha ser exaltado nesse momento e que o meu venha diminuir e que haja conversões, Deus, que as pessoas possam entender e compreender e haver mudança de vida. É o que eu te peço, te agradeço em teu nome, Senhor. Amém, Senhor. O tema dessa mensagem que Deus colocou ao nosso coração, a estrutura da sua vida sempre tem que ser Deus. A estrutura da sua vida sempre tem que ser Deus. Interessante, que quando a gente fala aqui um pouquinho sobre introdução, sobre estrutura, logo vem à nossa mente a fundação, Você hoje, para fazer uma casa, se você chegar ali, cavar ali, uns buraquinhos raso, e ali tu jogar uma massa e subir a casa, certamente é certo de ela vir a cair. Passa-se o tempo com umidade e ela vai acabar caindo. Por quê? Porque ela não tem estrutura, não tem uma base sólida para que você possa fazer uma obra estrutural. Você tem que fazer uma base muito forte, legal, para poder o quê? Para dali em cima você fazer a casa legal, ela poder aguentar vários anos e poder não vir à ruína. Interessante que a fundação ela é essencial para a estabilidade de qualquer estrutura. Então, lendo esse salmo aqui, número 37, o salmista Davi, ele nos ensina algumas verdades que a gente precisa guardar no nosso coração como estrutura, como uma boa fundação para a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida nessa terra em paz, tranquilo, e que para que a gente possa estar aguardando a volta do Senhor Jesus quando Ele nos chamar. E a primeira verdade que o salmista Davi aqui ele nos ensina, que a nossa dependência ela tem que ser sempre no Senhor. Interessante que ele começa aí no versículo 1, ele começa falando, para que a gente não venha se indignar com a prosperidade do ímpio, É interessante que muitas das vezes a gente começa a olhar para a vida do ímpio, dá a sensação de que o ímpio não sofre, que ele não tem dor, que ele não tem sofrimento, que a vida dele é um mar de rosa, é a maravilha, que ele tem dinheiro, que tudo para ele é fácil, tudo para ele acontece. E o salmista ele começa a chamar a nossa atenção sobre isso, para a gente não olhar para a prosperidade
do ímpio, daquela pessoa que não tem compromisso com Deus, porque ele faz até uma referência, ele é como a grama, né, que a qualquer momento, né, vai ser cortado, e como, aqui ele diz aqui, como a grama, e ele fala que murcharão como a erva verde. Então, a gente olha a vida do ímpio, parece que a vida dele é um mar de rosa, tudo, mas quando passa um tempo e você começa a caminhar, e você vê que passou, foi embora, já era, acabou, né? Eu estava lembrando esses dias de alguns amigos que cresceram comigo e acabaram entrando num caminho errado, num caminho do tráfico, de roubo, de coisa, e a primeiro momento eles cresceram, apareceram tudo com carrão, tudo se dando bem, e a gente olhava para eles e falava, caramba, eles estão se dando bem, legal. Só que o tempo foi passando, eu estava lembrando, quase todos os meus amigos estão mortos, e eu que, né, era chamado de bobo, de um monte de nome, graças a Deus estou aqui aos pés do Senhor, e muitos dele já partiram. Então o salmista, ele fala aí no versículo 3, para que a gente confia no Senhor e faz o bem, não olhe para a prosperidade do ímpio, para aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, que está fazendo um monte de coisa errada, e aparentemente parece que está se dando bem. Para vocês jovens, que é uma fase muito perigosa, né? Vocês veem aqueles teus amiguinhos, tudo se dando bem, fazendo as coisas, usando droga, e você acha que a vida dele é um mar de rosa, mas não é. Daqui a alguns anos, daqui a alguns tempos, você vai ver que murcha, acabou, sumiu. Permanece, confia no Senhor, continua com o Senhor caminhando, faz o bem, não faz o mal, continua, porque Deus vai cuidar da tua vida. Lá em Provérbios 23:17 diz, não deixa teu coração invejar os pecadores, mas estejais no temor do Senhor o dia todo. Entenda que Deus está no controle. Talvez a tua vida ainda não esteja como você quer, ou ainda não está acontecendo como você gostaria, mas Deus está no controle, Deus está vendo. No momento certo as coisas vão acontecer. Tenha esse entendimento, não tenta trabalhar no teu coração achando que a tua vida não está legal, não está como você gostaria. Deus está cuidando da tua vida, Deus está olhando para você, no momento certo Ele vai suprir as tuas necessidades, no momento certo Ele vai cuidar. O salmista aqui, ele estava analisando, ele olhava, ele via, eu não sei dizer, mas eu, lembrando aqui, a gente começa a ver a vida de Davi, a gente, ao ler a palavra de Deus, começa a ler, interessante, quando, né, o profeta Samuel vai lá na casa dele e unge Davi, dá a impressão de que a gente lendo, parece que Davi foi ungido hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, Davi se tornou rei. Segundo Flávio Joséfo, ele diz que levou 10 anos para Davi se tornar rei. Davi foi perseguido, né? Saul queria matar, Davi tinha que se esconder, tinha que fugir. Você tem noção? Ele recebeu uma promessa, olha, Deus escolheu você para ser o rei de Israel. Só que levou 10 anos, Davi teve que aprender, teve que ter paciência, teve que caminhar, em nenhum momento ele largou o Senhor, ele entendia que Deus estava no controle, que no momento certo ia acontecer, aquela promessa ia se cumprir. Então, meus irmãos, que você possa fazer da mesma forma, como Davi, continua caminhando com o Senhor, continua confiando, continua obedecendo os ensinamentos, os princípios de Deus, ainda que aquilo que você possa estar pedindo, ou aquilo que você almeja, ainda não aconteceu, espera, Deus está no controle, tem esse entendimento, a estrutura da sua vida tem que ser sempre Deus, para quê? Quando você está estruturado, está alicerçado em Deus, pode acontecer o baque que for, em nenhum momento você vai pensar em desistir. Interessante que nós temos estudado, todo domingo pela manhã estamos estudando a carta aos Hebreus, e interessante que essa carta, o autor aos Hebreus, ele vem chamando a nossa atenção,
que muitos cristãos que tinham aceitado o Senhor Jesus, quando começou a surgir perseguição naquela época, eles estavam perdendo sua casa, alguns estavam sendo mortos, outros tinham que fugir, tinham que se esconder, muitos estavam abandonando o Senhor Jesus, estavam abandonando a Cristo por causa das lutas, das dificuldades, porque as pessoas têm uma falsa sensação de que quando nós estamos caminhando com Cristo, só vai ser mar de rosa, não vai acontecer nada de ruim, nada, só coisa boa. Não, acontece também muitas coisas boas, mas também acontece algumas coisas ruins, mas isso não quer dizer que Deus não está com você, não quer dizer que Deus não está te vendo, não quer dizer que Deus não está no controle, está sim. Muitas das vezes essas coisas vêm, acontecem para te ensinar, para você amadurecer, para você crescer espiritualmente, para que você possa ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas entenda, meu irmão, confia no Senhor e faz o bem, não faça o mal, faz o bem, que Deus está no controle da tua vida. A segunda coisa que o salmista aqui, Davi, nos ensina, está aí no versos 4, né? Ele diz, nosso desejo pelo Senhor, ele fala, deleita-te no Senhor, é o que ele diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Aí eu fui procurar aqui entender o que é deleita-te. No Aurélio vem nos ensinando que é experimentar prazer, contentamento e regozijar-se. É você entender que Deus está na tua vida. Tenha calma. Lá em Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você, no versículo 3, obedece, confia e faz o bem, e no versículo 4 você deleita, você entrega, você descansa, você passa a confiar no Senhor, automaticamente os desejos do teu coração, vão passar a coincidir com os desejos do Senhor, e aí o Senhor vai desejar, vai fazer, vai cumprir os desejos. Você começa a compreender isso na tua vida, porque às vezes, muitas das vezes, a gente pede coisas, e às vezes essas coisas que a gente pede, que acha que vai ser bom, e às vezes para nós não é bom. Deus conhece o futuro, Ele sabe lá na frente, então, muitas das vezes, Ele espera, Ele sabe que você não está pronto. Talvez se eu for perguntar aos irmãos aqui, que não dá tempo, mas se você for analisar a tua vida, quantas coisas Deus já te deu e você jogou fora? Porque você não estava preparado para cuidar daquilo que Deus deu. Eu sou uma testemunha. Deus já me abençoou tanto que eu, na época, eu pedi tanto a Deus, e Deus, misericordioso, me deu, e eu não tive sabedoria nem estrutura, acabei torrando tudo. Então, meus irmãos, teve um período meu que eu ficava, às vezes, reclamando com Deus, que Deus não me dava um dinheiro alto, que eu, às vezes, ouvia testemunho de alguns irmãos. Teve uma vez um irmão que veio aqui, que ele deu um testemunho, que Deus colocou um dinheiro na conta dele, e eu conversando com outros irmãos, e alguns irmãos falando para mim, poxa, Deus botou um dinheiro alto na minha conta, e eu comecei a reclamar com Deus. Falei, pô, Senhor dá dinheiro para todo mundo, para mim o Senhor não me dá um dinheiro. Falei, pô, Senhor não. E chegou uma época, Deus me deu um dinheiro alto, e eu torrei tudo, não estava preparado. Então, meus irmãos, isso é só um exemplo para você entender. Às vezes você fica aí reclamando, pedindo, a gente, como os pais, às vezes o filho pede algo, a gente não sabe se aquilo vai ser bom ou ruim para o filho. A gente, muitas das vezes, vai lá, compra e dá, e às vezes a gente também não dá. Mas o nosso Deus, nosso Pai, Ele sabe o que é bom para nós, o que vai fazer bem e o que vai fazer mal. E às vezes você está pedindo algo, é só para ostentar, é só para se aparecer, é só para você querer humilhar o teu irmão, ou para você achar, para deixar a vaidade entrar no teu coração. E Deus não se agrada disso. Ele nos orienta aí que a gente primeiro precisa confiar nele e fazer o bem, e depois descansar e entender que Deus está no controle da tua vida. A tua estrutura da tua vida
sempre tem que ser Deus. Você precisa entender que se não está como você gostaria, Deus está no controle. Você precisa confiar, você precisa ter esse entendimento de que Deus está no controle, Deus está cuidando da tua vida. Isso nos faz nos lembrar, né, daquela planta da palmeira. Alguns estudiosos dizem que ela tem uma raiz muito profunda, e quando vem a tempestade, as ventanias, ela enverga, ela vai até o chão, mas ela não quebra, porque ela tem raiz, ela tem estrutura, ela suporta, ela entende. A gente precisa ser dessa mesma forma, a gente precisa compreender que Deus está no controle, que a estrutura da nossa vida sempre tem que ser Deus, sempre. Interessante que às vezes você conversa com alguém, muitos colocam a estrutura da sua vida na família, muitos colocam a estrutura da sua vida na saúde, muitos colocam a estrutura da sua vida, às vezes, no dinheiro, e não entende que tudo que você tem para poder funcionar, precisa Deus estar no controle, no centro da vontade de Deus. Aí as coisas vão ser bem conduzidas. Ainda que tenha dificuldade, mas Deus está no controle, Deus está no negócio. A terceira verdade que o salmista aqui, Davi, nos ensina, está no verso 5 e 6, né? Que a nossa devoção, ela tem que ser sempre ao Senhor. A nossa devoção tem que estar sempre ao Senhor. E aí no versículo 5 e 6 ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe, e ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Interessante aí que ele nos chama a atenção, entrega e confia. Muitas das vezes a gente fala que entrega para o Senhor: Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, mas tu confia? Você acredita que Deus realmente está, ou eu entrego, eu dou só um pedacinho, mas eu seguro, porque não, Senhor, eu também tenho que estar no controle. O salmista aqui nos ensina que a gente precisa entregar. Senhor, minha vida está na tua mão, me ensina. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o justo vive pela fé. A gente precisa acreditar, meu irmão, ter essa fé, entender que Deus está no controle, que Deus cuida da nossa vida, que o Deus tem o melhor para a nossa vida. Se a gente compreender isso e a gente obedecer esse princípio, nós vamos ser bem-sucedidos. Quantas pessoas hoje estão colhendo, pagando um alto preço, por quê? Porque não obedeceu esses princípios, não entregou, passou a decidir, foi lá, fez o que acha, o que pensa, e depois acaba se arrependendo. Mas o salmista aqui, ele fala: olha, você precisa confiar, você precisa, né? Ele começa lá no versículo 3 dizendo: olha, confia no Senhor e faz o bem. Depois ele vem dizendo assim, ó, descansa, deleita-te, calma o teu coração, Deus está cuidando, coloca a estrutura da tua vida nas minhas mãos, deixa eu conduzir, deixa eu caminhar ela, deixa eu acertar, deixa eu direcionar, fazer uma estrutura que você vai ter tranquilidade, que você vai ter paz. Não olha para o crescimento do ímpio, não olha para aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, que parece que a vida dele é um mar de rosa, mas se você deixar passar um tempo, você vai ver que é passageiro, ele cresce rápido, mas daqui a pouco ele some rápido. Mas se a gente obedecer esses princípios, tem promessa para nós, meu irmão. Deus tem promessa para nós. Se a gente obedecer, tem promessa para nós, mas a gente precisa de fato obedecer, entregar a nossa vida, confiar nele, que ele vai direcionar tudo. Como eu já citei aqui, Mateus 6,33, é uma das advertências que Deus nos chama a atenção: buscar o reino dos céus, justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente faz o inverso, a gente quer primeiro as coisas, né? Primeiro a gente quer ter as coisas para depois buscar o reino de Deus. Não, a gente tem que fazer o inverso,
buscar, de fato, confiar, é você ter a tua devoção a Deus, é você entregar o teu caminho a Deus, é você obedecer os ensinamentos de Deus. Aí vem a promessa que está aí no versículo 7 e 9, né? O salmista, mais uma verdade que ele nos ensina, a nossa espera pelo Senhor. No versículo 7 e 9 diz assim, ó: descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com a ira e abandona a raiva. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Olha a promessa do Senhor, o herdar a terra é essa, e a terra futura, a glória. Vamos viver nessa terra aqui, sendo cuidado por Deus, sendo alimentado, sendo conduzido, sendo guardado, sendo suprido, e quando chegar a hora, o dia de a gente partir, nós vamos estar na glória, na mansão celestial, lá Deus aguardando. Mas para isso precisamos obedecer esses princípios, precisamos estar com isso no nosso coração, para que a gente possa ser abençoado aqui na terra. Precisamos obedecer a Deus, precisamos entregar. Eu não posso ficar olhando pelo ímpio, deixa ele, olha para a tua vida, olha para o Senhor, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele, descansa, deleita, Deus te dá essa direção. Temos vivido um tempo, né, um tempo de, como o nosso pastor pregou, pregação maravilhosa domingo, sobre ansiedade. Quantas pessoas têm estado ansiosas, quantas pessoas vive problema de saúde por causa da ansiedade. O negócio nem aconteceu, mas já está desesperado, já está pensando lá na frente, já sofre por véspera, aquela agonia, não consegue ter paz. E é interessante, quando você fica muito ansioso, cada um tem uma reação. Uns passa mal, como infarta, outros fica doente, outros acaba, se não cuidar, vai gerando uma depressão. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, colocar a nossa estrutura, entender que a nossa estrutura é Deus. Quando a gente começa a fazer isso, as coisas vão sendo direcionadas. Tua família não está legal? Entrega na mão de Deus. Eu acredito que Deus pode mudar, mas também, se ele não mudar também, continua servindo a Deus, porque nem tudo, meus irmãos, a gente precisa, está na hora de a gente amadurecer como cristão. Nem sempre tudo Deus vai dar para a gente, não, meu irmão. Se você for analisar um pouquinho, nós como pais, tem coisas que os filhos pedem, a gente dá, mas tem coisas que a gente tem condição de dar e não dá. Eu não quero dar, não é o momento, não é a hora, não estou a fim de dar, não está merecendo, ou não é. E muitas das vezes acontece isso com a gente pede a Deus, tem coisas que ele vai dar, mas tem coisas que você vai orar, vai pedir, ele não vai te dar, ele vai dizer, a minha graça te basta. Mas você precisa compreender que ele te ama, ele está contigo, e ele quer que você sirva a ele até a morte. Mas para isso, você precisa ter esse entendimento. O salmista Davi aqui nos dá um grande ensinamento, como eu falei no início aqui, foi perseguido, né? Teve que morar numa caverna, teve que criar um próprio exército dele de pessoas renegado, e ele poderia estar sendo frustrado, talvez no mundo de hoje, estaria entrando em depressão, né? Deus me abandonou, Deus fez uma promessa, Deus usou o profeta, e quando Samuel falava, meus irmãos, acontecia. A palavra de Deus diz que tudo que Samuel falava acontecia, e Davi sabia disso, e o profeta falou para ele, você vai ser rei, Deus escolheu você para ser rei de Israel, e ele passou-se 10 anos, tem noção? Tem um salmo aqui, que teve um momento que ele teve que, Saul perseguiu ele tanto, que ele teve que ir para os filisteus, se esconder, fingiu de doido para não morrer, porque senão, começou a babar, dando uma de doido para não morrer, porque se ele fica em Israel, Saul pegava ele. Ele falou, olha, ou eu fico aqui, morro, ou eu vou para lá, para os filisteus, eu acabo morrendo lá também. Mas Deus livrou, Deus guardou. Depois de 10 anos, ele se tornou
um dos maiores reis de Israel, mas se ele tivesse desistido, desanimado, ele não tinha herdado essa promessa. E ele passa essa experiência para nós hoje, nessa noite, para que você possa ter esse entendimento de que Deus está no controle. Coloca a tua estrutura, a da sua vida, nos pés do Senhor Jesus. Deixa Ele dirigir a tua vida, deixa Ele cuidar, deixa Ele te ensinar. Você vai ver como a tua vida vai melhorar, como a tua vida vai ser uma vida melhor, como você vai passar a ter tranquilidade, porque você sabe que Deus está no controle. Meus irmãos, é maravilhoso quando a gente vive essas experiências de confiar em Deus, e você vê Deus suprir a tua vida com coisas extraordinárias, no momento que às vezes você precisa. Como Deus tem sido maravilhoso. Não perca esse foco, não desanima, não se afasta, não deixa que as lutas, não deixa que as dificuldades venham estar colocando desânimo no teu coração, mas tem esse entendimento. Vamos estar ouvindo que o Ministério de Louvor vai estar cantando, e logo à frente vai estar fazendo 3 convites. Amém. Você que pode, se coloque de pé. Deus é bom, né? Em todo tempo. E a nossa fé, ela precisa estar sendo firmada, sempre firmada no Senhor, né? Aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus